Você já ouviu falar sobre corrupção passiva e corrupção ativa? Então fica conosco porque no vídeo de hoje eu vou mostrar qual a diferença entre esses dois tipos de corrupção. Eu sou Israel Araújo e esse é mais um vídeo do Júri Prudente. A corrupção é um dos crimes que mais prejudicam a sociedade, pois ela enfraquece a confiança que a sociedade tem nas instituições públicas. Compromete também a justiça, gera prejuízos econômicos para toda a população. No direito penal brasileiro, existem duas modalidades principais de corrupção ou relacionada a esse tipo de conduta: a corrupção passiva e a corrupção ativa. Embora sejam intimamente ligadas, elas possuem diferenças importantes que precisam ser compreendidas. A corrupção passiva, ela está prevista no artigo 317 do Código Penal. E esse crime, ele é praticado exclusivamente por funcionários públicos que solicita, recebe ou aceita promessas ou vantagens indevidas em razão da sua função ou por causa da sua função. Em outras palavras, é o agente público que utiliza o cargo para obter vantagens, e essas vantagens são benefícios muitas vezes ilegais. Imagine, por exemplo, um servidor público que exige dinheiro para acelerar a liberação de um documento, ou mesmo um policial que aceita uma quantia para deixar de aplicar uma determinada multa. Ou, nessas situações, o funcionário público está cometendo uma corrupção passiva, pois é ele, e somente ele, quem recebe ou solicita a vantagem devida. Olha só, dentro desse ponto é importante a gente analisar alguns casos interessantes. Numa outra modalidade de condição, há aqueles em que o servidor público exige dinheiro para fazer algo que possa prejudicar o movimento ou as situações econômicas de determinado local. Há outro lado da corrupção vigente, que nós compreendemos tanto e vimos tanto nos nossos dias, é a corrupção ativa. Essa corrupção está prevista lá no artigo 333 do Código Penal. Nesse caso, o crime é praticado por quem oferece ou promete vantagens, oferta, que promete uma vantagem devida ao funcionário público, que dentro dessa condição, exigindo que ele pratique, ou vamos dizer assim, convidando para que ele participe da prática, ou que ele omita um determinado documento, ou retarde um ato de ofício. Um exemplo clássico ocorre quando o motorista oferece dinheiro para o policial para evitar uma autuação de trânsito. Isso é uma corrupção ativa. Certo? Então, ainda que o policial recuse a oferta, os simples atos de oferecer vantagem já configura em tese o crime de corrupção ativa.
Por isso você deve ter cuidado ao tentar oferecer alguma coisa a um policial no trânsito. A principal diferença entre os dois crimes no sujeito, né, que pratica essa condição é que a prática da conduta de cada um, ela exige uma resposta do Estado de forma exemplar. Pelo menos é assim que deveria ser. Na corrupção passiva, o autor é um funcionário público que recebe, que solicita ou aceita a promessa de uma vantagem devida. Na corrupção ativa, o autor é o particular que oferece ou promete essa vantagem a um agente público. Agora, é importante destacar que os dois podem ocorrer também simultaneamente. Se o empresário oferece dinheiro a um fiscal para ignorar irregularidade e o fiscal aceita a proposta, ambos poderão responder criminalmente. O empresário por corrupção ativa e o fiscal por corrupção passiva. Outro ponto relevante é que a consumação dos crimes, eles ocorrem em momentos diferentes. Na corrupção ativa, o crime se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, independentemente da aceitação do servidor. Já na corrupção ativa, basta que o funcionário solicite a vantagem, mesmo que não chegue a recebê-la. Veja só, as penas também apresentam diferenças. Atualmente, tanto a corrupção ativa quanto a corrupção passiva possuem pena de reclusão de 2 a 12 anos, além do pagamento de multa. Dependendo das circunstâncias do caso, as penas podem ser aumentadas. Veja só, preste atenção porque isso cai em concurso também, viu? O combate à corrupção é uma responsabilidade coletiva. A lei pune tanto quem se aproveita do cargo, aquele cargo público, para obter vantagens ilícitas, como também quem tenta corromper o agente público. Dentro dessa condição, a legislação busca proteger a moralidade administrativa e a transparência do interesse público. Compreender essa diferença é importante porque entre corrupção ativa e corrupção passiva há uma essencialidade para reconhecer práticas ilegais, fortalecer uma cultura de integridade no nosso país, coisa que nós já vemos isso desde o princípio da República, quando ela foi formada. Respeito às leis e à responsabilidade cidadã. Então, precisamos entender isso para que a gente possa viver numa sociedade relativamente honesta. Que a maioria do povo brasileiro é honesto. Não são alguns casos isolados, embora por causa da divulgação pareça tão generalizado, mas numa análise mais frio, essa prática é a minoria, mas infelizmente é uma minoria que faz muito barulho
E por causa desse barulho, dá a entender de que a maioria do povo brasileiro tem uma tendência a agir dessa forma, quando isso não é verdade. A maioria do povo brasileiro é um povo honesto, é um povo trabalhador, é um povo que quer o bem da sua comunidade e do seu país. Se você tiver alguma dúvida, continue nos assistindo, porque é aqui que a gente esclarece alguns pontos importantes da lei penal e do direito em si, certo? Então, nós nos despedimos por aqui. Eu agradeço você por ter ficado até aqui conosco e dê o seu like se isso lhe ajudou de alguma forma. Nos vemos no nosso próximo vídeo.